Então, primeiro vamos estudar essa questão dos números binários. Tá aparecendo aí pra vocês quando eu faço assim? Tinha que dar um jeito de desenhar aqui. E aparecer legal aí pra vocês. Porque o número binário é uma coisa antiga. Vai 1600 e bolinha. Que um cara chegou. Vale até a pena vocês pesquisarem e ver o nome dele aí. Nessa era, no registro histórico, claro. Ele falou, pô, dá pra escrever todos os números com 0 e 1 só, né? Então, deixa eu ver se eu abro o Paint aqui nessa porra mesmo. E vejo... Se para de falar palavrão, moleque. Parece que é... Boca imunda. Tá aparecendo aí o Paint? Tá, né? Nossa, usar o Paint, imagina. Tá? Fala aí no chat se tá. Tá dando pra ver. Porque aí o bagulho tapa a minha própria visão, eu não consigo ver o retorno aqui. Então imagina, o cara percebeu o seguinte. Quando você fala de número binário... A letrinha aqui tá. Então agora se eu foda esse mouse aqui fazer... devia estar com a canetinha ali, é da boa. Imagina o seguinte. Esse cara quando descobriu isso ele ficou fascinado falando, o 1 é como se fosse Deus, né? E o 0 é nada. Então 1 é tudo que existe, é expressão, é obrigado, é intrínseco, né? Então, tenta aumentar um pouco mais. Melhorou? Eu não consigo ver aqui, galera, pra saber. Você tem que me falar. Porque tá bem na minha frente, né? Se eu... Tinha que ter 2 monitores, não tem. Dá pra... precisava de um quadro esse... Puta, pra caramba. Melhorou? Então vamos lá. Tinha que até usar umas palavras, né? Pra sincar. Boa, olha lá, tá vendo? 1600 e pouco, olha lá. Falei? Isso aí, tá indo. Então imagina, você tem ali, você tem a expressão 0 e 1. Embora a expressão seja 0 e 1, quantos valores tem aí? É como se você estivesse pegando o vazio e você tá colocando ele dentro da realidade. Pra poder trabalhar com ele junto com algo, né? Então você pega o vazio, é um valor, o nada. Então imagina, o nada passa a ter um valor, o valor de nada. Isso já é paradoxal, né? Então você traz esse nada pra dentro é um valor. Ou é algo. Se é algo, é luz, é outro valor, certo? Então, embora seja 0 e 1, quantos valores são? 2. Por isso que é binário. Correto? Então, se você tem 2 valores aqui... Nossa, vai ser horrível usar esse mouse aqui. Meu Deus, eu precisava muito de uma... Tô quase pegando uma caneta. Né? Pior que eu tenho aquele negócio aqui, um coisinho aqui, eu tinha que ligar. Vou pegar um pincel. O Paint é muito ruim, mano. Aqui no coisa faz sozinho. Era melhor na tela do que aqui. Deixa eu ver um negócio. Se eu fizer assim, ó, vocês conseguem ver? Nossa, pior ainda. Caralho, viu? Vou comprar uma luzinha aqui. Tem ali na porta, mas... Deixa eu achar um pincel aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui tá melhor, tá mesmo? Então vamos lá. Você precisa de duas vaguinhas, né? Porque, por exemplo, aqui... Cabe 0 e 1 na primeira vaguinha. Então... Mas aonde que vai estar o outro componente? A gente sabe que é 2. Então são 2 valores. Vamos deixar 2 valores. Um do lado do outro aqui. Certo? Pior que eu tenho aqui, velho. Aquele negócio de fazer. Ele só não tá instalado aqui a caneta, ó. Só preciso ligar e testar. Nunca testei. Acho que era até do Luiz, acho. Que ele que me deu esse negócio. Na época que deu esse negócio do... Então você tem 2 valores, certo? 2 valores. Que podem estar ou em uma casa ou em outra. Ou nas duas. Correto? Então você tem que ter 2 casinhas. Sabendo que cada um pode ter 2.
Então acontece o seguinte, essa casinha aqui, ela representa, ela é a casa número 1, certo? Então, esse antigo lá, 1600 e pouco, não tinha como, hoje em dia é elétron, né? Que ele usa com o silício, a gente já vai chegar lá. Mas na época desse cara, 1600 e pouco, como é que ele fez isso? Certo? Não era eletrônica, é uma lógica, uma questão lógica. Então, por exemplo, essa casa aqui representa 1. Se não tiver nada nela, é 0. Se eu botar uma pedrinha, só cabe 1 nela. É como se fosse um vaso que só cabe 1. É nada 1. Certo? Então ele bota uma pedrinha aqui. Se tiver pedrinha, representa 1. Não tem pedrinha, é 0. Correto? Tá. Então se eu precisasse representar o 2, aí é o quê? Vai ter uma casinha a mais, certo? Só cabe uma em cada. Então eu vou botar uma energia aqui, mais uma pedrinha aqui, não cabe 2 pedrinhas, só cabe uma. O que acontece? Essas 2 pedrinhas vão pra casa seguinte, vira uma na casa seguinte, certo? Ela some daqui e vira uma na casa seguinte. Então, a pedrinha na casa seguinte representa 2, correto? Isso aqui é até aí fácil, certo? E se eu botar mais uma pedrinha, que agora tá vazia a casa anterior, boto mais uma pedrinha. Agora ficou uma pedrinha na casa 1, uma pedrinha na casa 2. Uma pedrinha na casa 1, uma pedrinha na casa 2. Então você vai fazer 2 com 1. Dá 3, certo? Até aqui beleza, bem fácil. Tá vendo que ele conseguiu fazer o número 3, usando só 2 espaços. E 2 números, 0 ou 1. Correto? Pô, entrou mais um valor, vai dar 4. Pô, aqui já tá ocupado, né? A primeira casinha tá ocupada, a segunda... Só cabe uma pedrinha, lembra? Só cabe uma pedrinha em cada casa. Tem uma pedrinha nessa casa, uma pedrinha nessa casa. Essa casa vale 1 porque é a primeira, né? Tá aqui, ó. Ele caiu pra cá. Caiu outra pedrinha no 2. 2 com 1. 3. Certo? Só que quando você transborda... Então você tá vendo aqui que... Se entrar mais um valor, essas pedrinhas vão sumir, ela vai ter que ir pra casa seguinte. Aqui, ó. Passei o 4. Certo? O 4, ele vai estar na casa 3, no binário. Por quê? Porque ele é a soma das anteriores mais uma, né? Puta, tá horrível aqui desenhar com esse negócio. Eu achei que ia ser mais fácil. Inferno, muito ruim. Terrível, terrível. Por isso que ninguém usa o Paint, né? O Paint é uma coisa horrível demais. Como que eu aumento o tamanho? Antigamente era mais fácil. No Photoshop você aperta mais, aperta os negócios que não tem atalho nenhum. Muito ruim, tá louco. Que bagulho horrível. Vai se fuder. Melhor fazer assim, ó. Apertar o Del, pronto. Nossa senhora. Tá louco, velho. Né? Então imagina, cada casinha dessa tem o seu valor. Quando vocês vêem no número binário aí, né? E só cabe uma pedrinha em cada. Então o antigo ele poderia ter feito isso. Esse cara aí de 1600 e pouco, ele poderia ter ensinado isso usando qualquer coisa, certo? Então só cabe uma pedrinha em cada. A hora que cabe outra, ele passa pra seguinte e zerou. Caiu mais uma, passa pra seguinte e zerou. Então se tiver uma pedrinha aqui, né? Se tiver uma pedrinha aqui nessa casa, significa que encheu as 2 anteriores. Que é 1 e 2, daria 3, né? Aí caiu mais uma pedrinha, ele vai pra seguinte. Então aqui seria 4, embora esteja na casinha 3. Parece complicado, né? Embaralha a cabeça, isso que é foda esse negócio. Só que é necessário entender. É simples, mas embaralha a cabeça. Ainda mais não dando pra desenhar aqui essa porra, tá me dando uma raiva danada. E eu vou de gnose, né? Tinha que preparar a aula. Esses caras, professor bom, prepara a aula, né? Eu jogo as imagens lá e falo, eu vou ensinar aqui, quem tiver que entender. Depois vocês ensinam melhor. Eu tô ensinando professores aqui do meu jeitão. Então imagina. Por exemplo, vou ter alguns exemplos aí, ó. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Cara, essa galinha da Angola ali tá maluca. Aqui, por exemplo, ó. Olha 131 em binário, como é pouquinho que usa, ó. 75 em binário, 56 em binário, olha como é pouquinho que usa, tá vendo? E se você quiser fazer a conta, ó, por exemplo, isso mais isso, você só empurra pro lado. Esse é o grande trunfo, né? Esse é o grande trunfo do mundo digital. Parece que eles fazem contas gigantescas. Caralho, não dá pra escrever, é muito ruim mesmo. Acho que eu vou usar um papel aqui.
Imagina você quer mostrar... Você quer fazer aqui certo? Tem um tracinho aqui, ó. Um tracinho é 0, 0. Por isso que é só 0 e 1, certo? Se tiver 1 aqui, é 1. Se tiver 1 na casa 2, é 2. Se tiver 1 na casa 1 e 2, então é 3, certo? Então se você vê 0, 0 em binário 1, 1, é porque é o número 3. Por quê? Tem uma pedrinha na casa 1, uma pedrinha na casa 2, certo? Aí dá 3. Mais um valorzinho que seria 4, ele já vai pra casa seguinte. Então e aí ia ser 1 aqui, ia ficar 0, 0, 1, 0, 0. Isso aqui é 4, entendeu? Por que que o 4 tá aqui? Porque o 3 tá aqui, certo? Se tivesse 1 aqui e 1 aqui, ia ser 2 mais 1. Tá dando pra entender isso? Pelo amor de Deus, achei que ia ser mais simples. Não escrever fode muito aqui. Digitando, escrevendo seria mais fácil. Então, quando você quer fazer uma conta, por exemplo, imagina se você quer somar, vou pegar um número bem simples aí mesmo, vai. Vamos pegar o primeiro. Tá, 0, 0, 0, tem pedrinha no primeiro. Certo? Então é 1. 0, 0, 0, tem pedrinha aqui, ó. Então você quer fazer 1 mais 1, certo? Para não confundir a cabeça de vocês, vamos fazer 2 mais 2. Vai ficar um pouco mais difícil, mas também mais explicativo. Então, ó. Pedrinha na... Tem 1 na segunda casa, certo? Que número é esse aqui? É 2, né? Em número binário, não é? Ó. Tá vendo? Tá vendo que aqui é 2, certo? Por quê? Tem uma pedrinha na casa 2. 2, pedrinha na casa 2, mais 2. Como que o computador faz essa soma? Ele não precisa nem pensar, poderia ser 1.315.000 menos ou mais 10 milhões, menos, não importa, ele não se importa com isso, ele só empurra pro lado, ou pra um lado ou pro outro. Aqui, ó, por exemplo, pedrinha com pedrinha, não cabe na mesma casa duas pedrinhas, certo? Então o que que acontece? Joga pra pedrinha do lado, não é? Então ele vai jogar a pedrinha aqui, pra essa casa. Vai ficar 0, 1, 0, 0, não vai? O computador só jogou pro outro lado, porque não cabe duas, só cabe 1. E o que aconteceu aqui, ó? Deu 4, não deu? Lembra que a gente acabou de estudar? Ó, que na casa 3 é 4, por quê? Porque se tivesse na casa 1, era 1. Se tivesse na casa 2, era 2. Se tivesse nos dois, casa 1 e 2 é 3, né? Porque aí 2 mais 1 é 3. Então quando tá na casa 3, tem pedrinha na casa 3, significa que é 4, correto? Então deu certo aqui, ó. 2 mais 2 igual a 4. Deu pra entender? Isso aí até aí beleza, né? Isso aí tem muita gente que sabe, é simples. Estamos explicando pra leigo, vocês vão entender o porquê. É importante entender isso. Vocês compreenderam que é assim por diante? Aí, por exemplo, quantos que eu vou fazer o 5? Aí você bota o 3 mais 1. Né? O 4 mais 1. E assim por diante, vai indo. Ou 3 mais 2. Você vai fazendo essas sominhas. Pra poder ir adiante, sempre transbordando. Com essa mesma lógica, né? Então... Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra não ter que ficar digitando essa porra. Achei que ia ser mais fácil desenhar. Deixa eu achar pronto aqui os números iniciais binários. É os númerozinhos que parecem do Matrix, né? Mas no Matrix não é só número japonês. Aqui, ó. Isso aqui é bom pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se aparece aí. Esse aqui, ó. Isso aqui é tudo na internet. Tudo que você tá fazendo agora, o que tá no computador, tudo que você tá vendo aí na tela. É isso aqui. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó. Ó, por que o número 1? Tá vendo? O 0 é 0, lógico. Na casa 1 aqui. Dá pra ver aí? Que filha da puta, mano. Deixa eu ver. Abrir imagem. Abrir imagem, nova guia. Ó. Aí ficou bom, né? Tá vendo, ó? Pedrinha na primeira casa é igual a 1. Pedrinha na segunda casa igual a 2. Pedrinha na primeira e na segunda casa igual a 3, certo? Aí transborda pra lá, ó. Pedrinha na terceira casa igual a 4. Tá vendo? Nossa conta lá deu certinho. Então entendendo como fica fácil fazer
fazer a conta, né? Aí depois você quer o 5, pedrinha na casa 4, pedrinha na casa 1. 5. Aí você quer o 6, pedrinha na casa 4, pedrinha na casa 2. Entendeu? Aí você quer o 7, mesma coisa. Pedrinha na casa 3, na casa 2, na casa 1. Aí transborda, caiu mais uma pedrinha, não cabe. Só cabe uma em cada, então vai jogar pra do lado. Jogou pra do lado, fica 8. Tá vendo ali? Agora, isso aí lá em 1600 e pouco. Ele entendeu que dá pra escrever qualquer número. Qualquer número desse jeito, né? Então você vê, ó, o número... E é exponencial. E é por isso que as memórias do computador, vocês vão entender aqui já já, ó, por que é 16, 32, 64, 128. Tem a ver com isso aqui, ó. Pra escrever 128 é só pôr um aqui, ó. Depois de 7 e 0. Por que deu 128? Que deu em dobra certinho. Porque são potências de 2. Justamente porque é o número binário entre 0 e 1, né? Agora, tem algumas coisas pra entender o porquê que é de 2, né? Por que imagina, o código binário, ele é só luz e não luz. Correto? Então, de onde que veio isso aí? Por que vocês ouvem lá o Vale do Silício? Porque o silício é um semicondutor que ele nem isola tão bem e ele também não deixa a energia passar bem. Não conduz muito bem. Lembra que a gente estudou o rádio de galena? Tem o germânico. O germânio, né? Tem vários minérios que eles têm essa propriedade, mas essa usada com mais eficiência, o silício. Então o silício, ele vai ter essa propriedade de segurar o elétron, ele não deixa passar a eletricidade. Mas com esforcinho, se você ajudar com um pouquinho de energia, ele permite, se torna uma ponte. Então vira uma chavinha que você consegue controlar. Então eles pegam esse silício, criam aquelas pizzas de silício, né? A gente já estudou aí, quem fez o curso aqui tem a aula mostrando. Acho que dá aula do quântico, né? E aí eles colocam uma camada ali que você carrega, facilita a passagem. Antigamente, antes disso, de você usar o silício nos transistores, o que era usado era as válvulas, né? Então lembra, amplificador de válvula, amplificador valvulado, que tem o som mais quente? Porque em vez do silício simular isso, fazer essa ponte, era quase que era o fogo da lâmpada, o calor ali, aquela sensação que dava, era muito mais física. Por quê? Porque ele usava o vácuo da lâmpada. Era um tubo com vácuo, igualzinho uma lâmpada, né? Imagina um tubo assim. Com dentro é um vácuo. Então, como não tem oxigênio ali, ou mais perto do vácuo que eles conseguiam chegar, ficava difícil de passar. O elétron não passava de uma ponta para outra. Você põe energia aqui, não passava para cá, né? Então, mas aí no meio tinha uma chapinha. Se você carregasse essa chapinha, ficava como se fosse uma ponte, facilitava o caminho do elétron, aí o elétron passava. Então aí virava essa chavinha. É só se você desligar, não passa o elétron, é 0. Se você ligar a chavinha, né, ele permite que o elétron passe. Então, é só uma forma que eles conseguiram de achar de bloquear o elétron ou deixar o elétron passar no mesmo canal, de criar uma torneirinha. Então a torneira era essas lâmpadas, que eram válvulas usando vácuo. Então normalmente bloqueava. Mas com alguma, passando de uma determinada potência ali, ele passa. Ou se você quiser controlar, você pode fechar ou abrir a chavinha no meio. E fazendo com que o elétron consiga ultrapassar aquele vácuo. Ou apenas depois de determinado valor que ele vai atravessar aquele vácuo. Então é só uma maneira de você criar 0 e 1 usando a luz. Usando elétrons. Né? É só uma maneira de você, usando elétron, criar sim ou não. Correto? Então o silício, ele é isso. Ele vai mandar essa chavinha de sim ou não. Então, para cada casinha dessa, para cada númerozinho desse que você vê, vai ter é como se fosse um fiozinho ligado. Ali, ó. Quando você fala hoje tem 1 byte, por convenção, 1 byte, ele tem 8 casinhas dessa. 8 bits. Cada casinha dessa aqui é um bit. Quando você ouve um bit é uma piscada. É um pedacinho. É uma casinha dessa. Cada casinha dessa é um bit. Certo? Então, hoje, por convenção, tudo que você usa de eletrônico aí, ele tem 8 bits. É assim, ó. Ele tem 8 bits. Né? Aqui tem quantos? 3, 6, 7, 8. 8. E aí ele consegue fazer 256 combinações, né?
Então, cada casinha dessa é um bit. Um byte são 8 casinhas dessas junto. Por quê? Por convenção, na eletrônica, tem toda uma história. Chegaram no começo, usavam 7, porque era o que você precisava. Ó, quantos números eu consigo guardar aqui? Quantas combinações eu guardo? Em 3 casinhas. Só cabe 8 combinações, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? 2 ao cubo dá 8. Mas é exponencial. Cada casinha que eu aumento, se eu botar 4 casinhas, já cabe 16. 16 combinações. Se eu botar 5 casinhas, cabe 32 combinações. Se eu botar 6 casinhas, cabe 64 combinações. Entende? 7 casinhas, 128 combinações. 8 casinhas, 256 combinações. Né? Que é o que o byte cabe. Cada byte tem 8 bits, 8 casinhas. Que podem fazer 256 combinações. E cada cor, por exemplo, tem um byte. Por isso, quando você arruma a cor lá no Photoshop, se você encher o máximo ali o número, né, vai ficar bem intenso. Se você diminuir... porque cada cor usa um byte, né? Com 8 bits. Então, quando você tinha aquele primeiro Nintendinho lá, 8 bits, ele tinha um byte só. Tinha 8 casinhas dessa. A cada informação, cada golpe de luz, ele tinha 8 casinhas pra mandar informação. Né? Então, era pouco. Depois, o Nintendo com 16 bits, tinha 2 bytes. Então, tinha 16 casinhas dessa pra mandar. Depois, 32. O PlayStation tinha 32 casinhas dessa. Então, né? Já era 8, mas sempre de 8. O bloco de 8 nunca muda. Esse bloco de 8 é quase a estrutura de... Tudo que você usa de eletrônico tem um byte, usa bytes, cada byte tem 8. Por convenção é assim. Antes chegou a ser 7 no começo, o que não bate na simetria, vou explicar o porquê. Mas era o suficiente para guardar número, letra, né? O que eles precisam aqui? Eles precisam que cada número desse, por exemplo, com 3 ali, eu vou conseguir só 8 combinações, vou guardar o quê? Certo? Mas, pô, com 8 casinhas dessa, eu tenho 256 combinações, eu já consigo guardar todas as letras do alfabeto, todos os acentos, tudo que você precisa ali, que depois você vai somando em novas fórmulas, que vão virando outras linguagens, né? De programação. Agora, o que é necessário entender aqui, para depois vocês chegarem no quântico, é chato, né? Pesa, por isso que eu tinha que ter feito essa aula para membro. Eu sinto o peso aqui de quem não tá entendendo nada. E dificulta pra mim. Mas vamos tentar. Tá? E... parece besteira, mas é importante. Vocês têm que entender como desses numerozinhos aqui tá virando essa imagem na sua tela. Né? Parece uma coisa muito complexa, muito absurda, mas não é. É difícil de plasmar, porque o pessoal, sei lá, cabeça muito cheia. Eu ensinei isso uma vez, faz tempo mesmo, né? Então imagina se você pega uma régua, por que tem que ser 8? Por que se usasse 10? Por que o bit tem que ter 8? Imagina se você pega uma régua aqui, deixa eu pegar a trena aqui. Vai, se eu pegar 8, ó. Eu pego 8, eu consigo dobrar, dá 4, consigo dobrar, dá 2, consigo dobrar, dá 1. Quadradinho, 0 e 1. Agora, se for 10, dá 5. Certo? Até aí, beleza? No meio, 2,5. Como é que eu represento meio? Não dá. Se for 12, aí dá 6, beleza. Quebrou na metade, certinho. Dá 3, beleza, quebrou na metade. Dá pra expressar binário, né? Que é completo. Mas aí quebrou o 3, dá 1,5. Como é que você expressa 1,5 no binário? Não dá, né? Porque ou é 0, ou é escuro, ou é luz, né? Ou é escuro, ou é luz. Então, o 8 dá certinho. Como potência de 2 ali, você vai sempre dobrando aí em diante. 8, 16. E vai indo tudo que vocês vê de memória. Quando você vai comprar memória, sempre ou era 8 de RAM, depois 16 de RAM, 32 de RAM, né? 64 de RAM. E quando você vai ver lá o tamanho, tá sempre quebrado, né? Você compra um negócio de 64 GB, 128 GB, você vai ver lá, tá tudo quebrado. Por causa disso. Porque a nossa medição humana é decimal, né? Depois que chega no 10, vai pro 11, volta pro 1. E a da máquina, a contagem é binária. Então ele vai sempre dobrando. Aí fica quebrado quando você vai ver o tamanho do seu HD. Ele tenta plasmar em decimal, fica tudo quebrado ali o tamanho do HD.
Tá complicado pra caralho, vocês estão entendendo porra nenhuma, né? Quem tá entendendo já sabe que deve ser quem estuda isso, essa área.